A maior riqueza está na simplicidade, na bagagem que cada um traz e nas histórias que pode contar. No Vale Agrícola de hoje vai ter prosa com o seu Lindolfo, de 96 anos, que vive sozinho. Ou talvez não. E o senhor vive aqui sozinho? Não, Deus sempre está comigo. Ah, então já é um pouco diferente. Não posso esquecer. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor, mas que também pode inspirar e informar você da cidade. E nesta edição também é destaque. No Rio Grande do Sul, agricultores abrem gruta que já foi morada dos indígenas e refúgio dos tropeiros ao público. Que a gente viu o aterro, que estava pronto, tudo, a gente olhou e disse, nossa, nem a gente achou que a gente ia conseguir fazer um lugar tão bonito. A criação de carpas ornamentais, um mercado com grande potencial. Um peixe num tamanho aí de 30 a 40 centímetros pode ser vendido aqui por R$500. A felicidade que eu tenho quando eu vou fazer a seleção de peixe e acho um que saiu dentro do padrão é enorme, sabe? Vamos falar da correção de solo através da compostagem líquida. Você vai conhecer um sistema que o agricultor pode ter em casa. Vai 15% de esterco de ruminante ou conteúdo ruminal, que basicamente é a fonte de micro-organismos, onde compõe aí basicamente 300 a 500 grupos de bactérias que vão ser multiplicados dentro da biofábrica. Tem Olimpíada de Jovens Rurais com direito a provas com estímulo ao cooperativismo. E a receita da semana vai ser em homenagem ao Dia das Crianças. Como fazer almôndegas saudáveis e ainda enfeitar o prato. Na semana de comemoração ao Dia das Crianças, hoje são elas que vão fazer aquela parte importante aqui no programa. Com vocês, a Ana Lívia e o Moisés. Segue o Sacuí e fica com a gente. Segue o Sacuí e vem com a gente. Estão aprendendo direitinho. Você também pode mandar o seu vídeo para cá no nosso WhatsApp. E o chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola cheio de informação para você está só começando. As carpas ornamentais não são apenas bonitas, mas também movimentam um comércio importante. Nós fomos conhecer um criador que está intensificando a produção. Nishikigoi. Assim são chamadas as carpas ornamentais ou carpas coloridas. E é justamente isso, a coloração, que é o diferencial deste peixe. Nenhuma carpa é igual à outra. Vindas originalmente da região de Niigata, no Japão, as carpas surgiram por mutação genética e foram sendo aperfeiçoadas pelos japoneses, que hoje a têm como símbolo de prosperidade. Esse amor ultrapassou fronteiras e hoje vem crescendo também em países como o Brasil. O Tony, por exemplo, é um criador de Agrolândia, em Santa Catarina. Ele, que é apaixonado por carpas, cria hoje 5 das mais de 10 espécies principais do peixe e vê nesse trabalho uma oportunidade também de prosperidade. Muitos japoneses têm um lago na sua casa e querem mostrar para os outros que eles têm um peixe lindo, né? E aqui no Brasil está crescendo muito isso aí, tá muito. Tá todo mundo hoje já estudando, tem bastante. É um hobby, né? Mas também é um pet. É um animal que tu tens em casa. No Japão, o maior criador de carpas do mundo, já existem mais de 300 espécies catalogadas. Aqui no Brasil, o polo de criação de carpas ornamentais fica em São Paulo e Minas Gerais. E é de lá que acaba vindo grande parte das matrizes reprodutoras da criação do Tony. Hoje o criador possui 30 matrizes, que foram selecionadas a dedo por ele de acordo com as linhagens do seu interesse. Elas são criadas nesta lagoa, com alimentação orgânica, ideal para o desenvolvimento dos peixes.
Neste vídeo, gravado e disponibilizado pelo criador, é possível ver o momento de desova das matrizes, que acontece entre os meses de agosto e outubro de cada ano. Para obter a melhor reprodução, com peixes de alto padrão, o ideal é fazer uma indução com hormônios, em laboratório e incubadora. Mas tudo isso acaba tendo um custo bem alto. Então são poucos os criadores que apostam nesse formato. Como solução, o Tony vem utilizando formas mais naturais, que também dão certo. Tu dá um choque de temperatura, por exemplo, ele está estocado num tanque gelado, com água a 15 graus, tu joga ele para uma água a 18, 19, 20 graus, ela vai se incentivar a reprodução, né? Aí tu pode fazer ela induzida e natural no tanque, né? E a induzida em manual, que é a da incubadora, né? A alimentação, tanto para as matrizes como para os peixes na engorda, precisa ser bem enriquecida. As matrizes, por exemplo, se alimentam principalmente de matéria orgânica, plânctons presentes em lagos e lagoas, mas também recebem uma ração com pellet maior. Para deixar a alimentação ainda melhor, o Tony cria porcos neste chiqueiro em cima da lagoa. Quando a larva nasce, ela se alimenta primeiramente do ovo e depois dos micro-organismos que estão na água. Então tu tem que estar com essa água adubada. E depois tu pode entrar com uma ração em pó, uma ração de 1 milímetro e vai, conforme vai crescendo, vai aumentando o tamanho do pellet, né? Hoje as matrizes em fase de reprodução ficam reunidas no mesmo tanque, mas a ideia do criador é alterar o formato no próximo ano, para melhorar o resultado da desova, já que são 3 machos para cada fêmea. Para ano que vem eu pretendo fazer outros tanques e selecionar casal por casal, cada coloração com uma coloração, né? Para aí sim ter um padrão top, vamos dizer assim, né? Aqui a seleção dos peixes que irão para a engorda tem início quando eles atingem 10 centímetros e é feita de forma manual, para analisar as características de cada linhagem. Para a engorda das carpas após a seleção, existem alguns fatores importantes que são levados em consideração. Um deles é a temperatura da água, que não deve ultrapassar os 25 graus. Outro fator importantíssimo, que ouso dizer ser o mais crucial para uma boa produção, é o tamanho dos tanques. Não se pode ter muita carpa em cada um deles. Para se ter uma noção, na fase adulta, os peixes chegam a medir 60 centímetros e até 6 a 7 quilos. Tem que ser bem raleado para ela ter espaço e alimento suficiente para ela estar desenvolvendo bem, né? Se tu tiver uma quantidade muito alta, ela não vai crescer tão bem quanto tu almeja, né? No ano passado, o resultado de todo esse cuidado foi bem positivo. O criador chegou a vender cerca de 50 mil carpas para criadores do estado. Os preços, tanto deles como até mesmo das matrizes que são compradas no início desse trabalho, variam de acordo com o tamanho e coloração de cada peixe. Como eu ainda trabalho com carpa colorida, né, que vamos dizer assim, é um padrão não tão alto, eu ainda não cheguei nesse patamar, é por tamanho. Claro, se lá no meio sair uma que se encaixa dentro desses padrões, aí sim é por coloração e tamanho, né? Eu já paguei matriz R$2.000. A dificuldade de compra e transporte desses peixes explica o valor que alcançam. Só para você ter uma noção, um peixe, né, ou uma carpa da variedade corraco, com essas manchas avermelhadas, num tamanho aí de 30 a 40 centímetros, pode ser vendido aqui por R$500. Essa criação vem encantando cada vez mais gente. Pode ser feita em casa e até mesmo em apartamento. O Tony cria carpas em lagos e tanques, mas também no jardim e até mesmo em aquários. É por conta dessa facilidade de criação que o Tony decidiu fazer uma parceria com a PAI do município, montando este pequeno lago e disponibilizando algumas carpas para interações diárias da turma de estimulação precoce, com os alunos que possuem transtorno do espectro autista, o TEA. Todos os dias, eles vêm até aqui para tratar os peixes e, além de ter contato com a natureza, também aprendem sobre rotina. E olha, eu acho que eles têm gostado de criar esse hábito. Eu gosto de peixe. Eu amo um peixe. Eu ajudo o Tatá todo dia. Eu adoro os peixes, porque eu gosto de tratar.
Então a questão de contato com a natureza, deles estar vindo tratar os peixinhos, assim, se torna uma coisa rotineira. Então os peixes precisam comer, então eles entendem, compreendem que também, como a gente precisa, eles também precisam. Seja com as crianças ou com os adultos, uma coisa é fato: as carpas vão muito além da beleza. É por conta disso que o projeto do Tony é continuar melhorando a produção para ainda representar o estado catarinense no setor de carpas pelo país. E hoje a felicidade que eu tenho quando eu vou fazer a seleção de peixe e acho um que saiu dentro do padrão é enorme, sabe? Então acho que realmente a minha vontade hoje eu estou com 33, talvez com 40, com 45, ter a minha piscicultura voltada para isso aí e Santa Catarina conseguir absorver, porque está crescendo realmente muito esse mercado aqui em Santa Catarina. As Olimpíadas Mundiais acontecem só lá no ano de 2024, mas não quer dizer que não tenham alguns eventos paralelos. Nós fomos acompanhar uma Olimpíada de Jovens Rurais, onde teve prova para ninguém botar defeito. Um dia com direito à apresentação das equipes. Corrida com a tocha e ateamento da chama na pira olímpica. E, é claro, juramento por lealdade nas competições. Seremos leais competidores. Passadas as formalidades, está dada a largada a mais uma Olimpíada. Essa que envolve grupos de jovens rurais de municípios do Alto Vale. As semelhanças com o evento mundial ficam apenas para a abertura e para o vôlei, porque daí em diante, digamos assim, que as provas são mais raízes. E é tudo de forma simultânea. Nesta área, os jogos de mesa, como truco, canastra e dominó. Na quadra, o futebol masculino e no ginásio, feminino, onde o time da Luana competiu. Eu acho que é muito importante a gente estar aqui porque a gente se intera muito com as outras pessoas, né? É uma coisa que tu faz uma vez por ano, então quando a gente vem a gente tem que aproveitar, né? E é só esse dia, né? Eu acho muito legal, né? Agora a primeira a gente perdeu, mas a segunda nós temos esperança de ganhar. Esta já é a 21ª edição promovida pela Cravil, que é uma cooperativa de agricultores. E o que é importante é que esse trabalho, a Cravil iniciou em 1995, é um trabalho que deve continuar porque ele faz parte do desenvolvimento social da Cravil. E uma cooperativa ela só consegue dar continuidade se ela tiver um desenvolvimento social forte e também um desenvolvimento econômico que é uma consequência. Para que elas tenham motivação também e se sintam valorizadas para continuar lá na propriedade, para fazer essa sucessão familiar de forma tranquila e prazerosa também. Porque ser jovem rural hoje é ser dono de uma empresa própria, né? E é trabalhar com alegria, com garra, que é um trabalho muito honroso. Entre os mais de 200 jovens está o Jailson, que participa desde que começaram as Olimpíadas. Produtor de uva, grãos e gado de corte em Vitor Meireles, ele conta que só não veio um ano. Troca informação daqui, hoje no cenário falando sobre política, né? O que a gente vai pensar para o futuro do país, tipo de regiões, cultura, clima. Então acho que é muito importante a gente estar aqui e estar ganhando conhecimento no geral, né, de todos. Todas as competições da Olimpíada geram bastante expectativa, mas à tarde, aqui nos Campinhos, é que estarão as provas, digamos assim, mais divertidas. Nós quem quiser, contra nós quem puder. Jussi! A bolinha passada de mão em mão, espremida e ainda soprada. 5 marteladas para cada um, tentando não entortar o prego. Corrida de vassoura e bambolê ao alvo. É tanta prova que fica até difícil de entender, mas percebeu o que elas têm em comum? Um precisa do outro. Trazendo um novo olhar, um novo foco para sair um pouco da competitividade, para trazer mais algumas atividades de cooperação. Cooperação entre as equipes, para trazer esse mais olhar do cooperativismo, que as pessoas juntas, vencer, todo mundo sai ganhando. E essa Olimpíada, realmente todo mundo vai sair ganhando. Nem tanto força e velocidade quanto técnica, e de botar a cara no jogo sem ser literário. Em alguns momentos, a competição vira apenas uma grande brincadeira.
essa valeu o registro. E nada melhor do que lembrar a infância com as corridas de saco. A não menos tradicional corrida do ovo. E do carrinho de mão, com revezamento de homens e mulheres. Não podemos deixar para trás o disputadíssimo e animado cabo de guerra. Depois de um dia de tantas atividades, nada mais justo do que todos ganharem troféus e medalhas. O Clube Jusa da Serra da Abelha ficou com o 3º lugar geral. Unidos do Macuco de Santa Luzia, em Rio do Oeste, no 2º. E o grande campeão da edição deste ano foi o Clube Jusi da Serra dos Índios, em Presidente Getúlio. Realmente muita diversão. Nós vamos agora para um intervalo curtinho e na volta tem microbiologia do solo. Um sistema que é mantido em casa pelo produtor e com aplicações regulares pode melhorar a qualidade do solo. E tem passeio por uma gruta que já foi pouso de indígenas e tropeiros no Rio Grande do Sul. Que cheirinho bom! Amor, comprei o fogão de lenha da Fornos Freitas com chapa vitrocerâmica que a gente tanto queria. Além da tecnologia alemã, tem visor vitrocerâmico para ver a lenha queimando, armário superior e ganchos para pendurar. Comprei pelo site www.fornosfreitas.com.br. Lá tem todos os modelos e valores e atendimento pelo WhatsApp 49 3425 2516. Adorei, amor! Olá, amigo produtor! Hoje eu vou te apresentar o Solamo, um adubo foliar desenvolvido para as mais variadas culturas e com nome forte na produção de cebola. Elimina a deficiência de micronutrientes, é de absorção rápida, com efeito em curto prazo e o melhor de tudo, ele tem um precinho que cabe no seu bolso. A diferença é boa, a raiz mais firme, a cebola vem mais viçosa, não dá tanta doença, vem sempre melhor na terra, o uso indico. Se você quer saber mais informações sobre o Solamo, procure a Comercial Agrícola Sumaré em Rio do Sul, na rua 15 de novembro, pelo fone 3521 1215. Agora nós vamos falar sobre a microbiologia do solo através da compostagem líquida, um sistema que o produtor pode ter em casa e com aplicações constantes melhorar a qualidade do solo e, por consequência, a produção. Quando a gente olha toda esta estrutura no terreno, logo lembra de uma piscina. Mas ao invés de apenas água limpa, esta está cheia de nutrientes e micro-organismos, que já trouxeram e devem trazer ainda mais resultados na lavoura. Porque as terras podem parecer todas iguais, mas não são. Quase 1/3 dos solos do mundo estão degradados. Este dado foi divulgado pela FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Segundo dados também divulgados pela Embrapa, um lugar onde tem a mata nativa desmatada em 5 anos perde até 70% da sua biodiversidade. Esta lavoura de trigo fica no município de Fraiburgo, no meio-oeste catarinense. Assim, do alto, a gente mal percebe, mas aqui tem duas áreas distintas. Uma que já recebe a correção de seu microbioma e outra que ainda não.
Diferença mesmo a gente vê quando cava uma trincheira. Então, quando nós tiramos a mata nativa e começamos a fazer o cultivo, e aí o meu solo começa a responder de forma negativa. Aqui a gente pode perceber que as raízes elas não estão dentro do torrão, elas estão entre os torrão, e isso é um fator muito importante que a água não consegue adentrar para dentro desse torrão e está umedecendo o solo homogeneamente. A cada 1 centímetro de perfil do solo eu posso estar armazenando 1 milímetro de água. Só para a gente ter uma ideia de quantos centímetros de perfil de solo a planta precisa para suportar uma estiagem. E aí, além dessa parte da compactação, quando eu faço a semeadura da cultura, eu estou priorizando principalmente os primeiros 10 centímetros de solo. É onde vai estar a maior carga de fertilizante e aonde vai estar a maior competição de água pela planta com os fertilizantes, de seu modo geral, porque eles são muito mais higroscópicos que a planta. E aí eu tenho uma camada dos 12 até os 35 centímetros de profundidade que a planta não consegue romper para buscar água em maior profundidade. A diferença entre os solos está aqui, colocando as raízes lado a lado. Primeiro uma compactada e ao lado a terra macia. Quando trabalhamos a estrutura do solo através da biologia, melhorando com isso toda a bioestrutura, nós conseguimos perceber um maior enraizamento da cultura ocupando o maior perfil de solo. Isso permite que ela consiga tolerar muito mais o estresse hídrico, aproveitar melhor todos os insumos, principalmente os fertilizantes que eu estou adicionando no solo, e isso permite que eu mantenha uma planta mais bem nutrida, uma planta com tolerância ao estresse hídrico, às pragas e também às doenças. Sabe aquela história de que o olho do dono engorda o boi? A tecnologia foi criada no interior de São Paulo. Na verdade, foi desenvolvido por 2 famílias de agricultores para resolver um problema na propriedade, que era a baixa eficiência dos fertilizantes e a baixa produtividade. Num ano de crise, onde é que a família buscou alternativas para melhorar a eficiência da sua produtividade. A Microgel, nesse ano, completou 22 anos, atuando sempre no ramo biológico, buscando a diversidade de micro-organismos para eu devolver aquela biodiversidade que eu tinha anteriormente num solo de mata. A biofábrica inteligente pode ser feita de várias formas, desde uma caixa de fibra, a popular caixa da água, até estruturas maiores de 600 mil litros. Esta daqui é cedida em comodato e tem capacidade para 35 mil litros. A gente dimensionando esse tanque, no início da produção vai 15% de esterco de ruminante ou conteúdo ruminal, que basicamente é a fonte de micro-organismos, onde compõe aí basicamente 300 a 500 grupos de bactérias que vão ser multiplicados dentro da biofábrica. Na sequência eu acrescento o Microgel Start. O Microgel Start ele vai na proporção de 2,5% da biofábrica, onde é que basicamente o Microgel Start ele vem como um componente balanceado que vai nutrir, alimentar e selecionar os micro-organismos, principalmente rizosféricos. Na sequência eu acrescento água, a água não deve ser clorada, consequentemente o cloro vai acabar matando os micro-organismos. Cada região é diferente e possui seu próprio microbioma, por isso da importância de usar o esterco da propriedade para iniciar o trabalho, porque já contém, por assim dizer, o DNA do ambiente. O sistema automático liga 3 vezes por semana para mexer o produto, por cerca de 15 minutos. A compostagem líquida fica pronta depois de 15 dias. Aí o produtor pode retirar 70% do volume, que passa por uma filtragem antes de entrar no pulverizador. Vai ficar 30% com inóculo de micro-organismos para eu repor novamente o microgel e multiplicar novamente. Em 7 dias eu tenho o adubo biológico pronto novamente. E a aplicação ela é feita pós-emergência na cultura. A cultura emergiu até o fechamento entre linha, mas o ideal até V4 aí nas culturas. E não buscando uma cultura específica, mas sim melhorar a questão do solo. Pensando em grãos, boa parte das culturas aí é 150 litros e culturas perenes 300 litros por ano. Onde o produtor, como já foi falado, produz na propriedade com a sua própria digital biológica. Ao aplicar na cultura, 95% de toda aquela biologia que eu estou produzindo lá na biofábrica, ela vai atuar na raiz da planta. Por isso sempre é importante eu ter raiz em desenvolvimento na lavoura para que eu possa ter a ação do microgel.
A aplicação do produto biológico atua nos 3 pilares do solo. O primeiro pilar é o pilar químico. Então é todos os nutrientes que estão no solo, que é de origem do solo, aquele que eu estou adicionando na forma da adubação. O segundo pilar é o pilar físico. E esse sim é um pilar muito importante. Quando eu utilizo um maquinário para fazer esse rompimento da camada compactada, na verdade eu estou apenas fazendo o rompimento e não a estruturação desse solo. E a parte biológica é o terceiro pilar e talvez seja o mais importante, porque é ele que vai gerar a estrutura dos agregados do solo, porque a planta, na lógica do sistema, bebe água todo dia, e todo dia ela bebe água com nutriente. Claro que quando a gente fala principalmente em melhorar solo, não é do dia para a noite, é manejo, né? São várias aplicações que eu vou fazendo, a cada ciclo de cultura que eu colocar na minha lavoura, eu vou estar fazendo a aplicação da biotecnologia. Com o passar dessas aplicações, a gente consegue ver uma descompactação, ou melhor dizer, uma reestruturação desse solo. E agora nós vamos falar de turismo rural, de uma gruta que já foi morada dos indígenas e também ponto de parada dos tropeiros. Localizada na Serra Gaúcha e conhecida como o Pequeno Paraíso Italiano, a paisagem do município de Nova Pádua exibe semelhanças com o cenário europeu. Montanhas e vales cobertos por parreiras oferecem uma visão privilegiada baseada na agricultura familiar. Direto de Nova Treviso, os imigrantes da família Zanata se instalaram no interior, perto de quedas d'água escondidas na Mata Verde. O falecido avô veio da Itália, vieram de barco para cá, a vela, e se habitaram aqui de cima, aqui depois. Viviam de caça, pesca e plantavam umas coisas, milho, de tudo um pouco. Em meio a uma infinidade de belezas naturais, uma gruta chama a atenção. Vinda direto da nascente, a cascata deságua em meio às escarpas do Rio das Antas. Este lugar já serviu como abrigo para os animais, foi um ponto de parada dos tropeiros e alguns utensílios indígenas já foram encontrados aqui pelos seus antepassados. Foi achado garfo, facas, panelinha, chapinha de fogão. Inicialmente ela serviu muito de abrigo, né? Tanto para as pessoas antigas quanto para os animais. E agora ela é um ponto de oração, um ponto de paz, um lugar de tranquilidade para todo mundo. Antes era só para a gente e a gente decidiu compartilhar isso com todo mundo. Levou cerca de 1 ano para concluir a limpeza e o aterramento da gruta. E a mesma está aberta para visitação há 3 anos. Foi limpado tudo embaixo com enxada, tirado toda a sujeira que tinha e lavado tudo bem limpado para depois fazer o local que tem. Ficava bem escondido, meio coberto, então não se tinha noção do lugar lindo que é hoje, sabe? Turistas de Brasília e até de Recife já vieram até a Gruta Zanata, que fica localizada no Travessão da Barra, no interior de Nova Pádua. Existem placas que indicam o caminho para a propriedade e a visitação é gratuita. Na região, existem mais de 20 vinícolas, mas além da uva, a família Zanata também investe em outros cultivos, como a maçã, o kiwi e o chuchu. Começou porque na uva já não dava muito, então a gente começou com o chuchu. Mas hoje em dia também o chuchu está difícil, porque o preço caiu bastante. Rico em fibras e vitaminas, o chuchu não tolera geadas e ventos fortes. Por outro lado, temperaturas acima de 28 graus fazem com que a planta brote em excesso e tenha queda de flores e frutos. A gente tem um parreiral, é como se fosse um parreiral de uva, porém no lugar das uvas são plantados chuchus. E a gente tem que irrigar, porque ele demanda de muita água, né? Aí a gente tem que irrigar, passa um pouco de tratamento e a colheita é feita com cestas. E são cestas pesadas, 20 quilos mais ou menos a gente carrega em cada cesta. Então, é por isso que a gente também está substituindo, porque dá umas 2 vezes por ano. Então, os meus pais também já não estão mais tão novos, a coluna está começando a ficar ruim. Diversidade é mesmo uma realidade por aqui.
Do chuchu para as frutas e agora para o turismo rural. Quando a gente começou a ver limpo, que a gente viu o aterro, que estava pronto, tudo, a gente olhou e disse, nossa, sabe, nem a gente achou que a gente ia conseguir fazer um lugar tão bonito. Mas a gente fica muito, muito feliz que todo mundo que vem gosta, se sente bem, volta, indica. Daqui a pouco vai ter uma boa prosa com o seu Lindolfo. No campo tem coisas que o tempo não muda, mas tem outras que estão sempre mudando e fazendo crescer a lavoura, o rebanho, a produção. E o Sicoob faz parte dessa evolução, dando apoio, transformando a vida de quem também tem raízes nesse chão. É por isso que cooperar com as mudanças no campo vai ser sempre a nossa maior tradição. Sicoob, somos feitos de valores. Soluções FBA na produção da banana. Mais pencas por cacho, maior estrutura de broto, maior emissão de cachos, maior produtividade. Com o Adubo Eco Produção da FBA. Fertilizante composto por matérias-primas nobres e enriquecido com polímero orgânico e outros ativos que potencializam o efeito do fertilizante quando aplicado no solo. Temos a opção de embalagem de 25 quilos que facilita o trabalho do produtor rural no momento da aplicação. Que tal agora se permitir a ouvir boas histórias? Vocês vão conhecer o seu Lindolfo, mais conhecido como Fofão, que tem 96 anos e vive sozinho aqui no interior de Santa Catarina. Dizem que é na simplicidade que mora a maior riqueza e seu Lindolfo, mais conhecido como Fofão, é a prova disso. Sem luxos, ele nos recebe na porta de casa para aqueles bons dedos de prosa. E agora a gente está chegando aqui na casa do seu Lindolfo para a gente conhecer um pouco mais o dia a dia dele. Boa tarde. Boa tarde. O senhor vai bem? Pego, não posso fazer, sou muito velho. Então, eu estava muito doente, eu enfraqueci muito. É? Isso deixa um pouco mais amuado? Também com 97 anos, quase em cima das costas, não é fácil. Já tem direito de ficar um pouco doente, né? Porque se eu contar, eu fiz 8 cirurgias já, eu fui enganado de médico faz 50 anos, eu tinha câncer na garganta. Já teve câncer? Na garganta. É? Faz 50 anos. Oh, então já passou agora também? Certo, com certeza que me curei. O médico era o Chujuí, em Florianópolis. Oh, então o médico era bom também. Mas ele é falecido, era muito velho já na época. Fala esse alemão também, né? Falo mal dos alemão, mentira. Fala mal dos alemão, não. Não, eu falo mal alemão. Mal é alemão. Eu falo mal em brasileiro. Vamos conhecer a casa do senhor então? Pode entrar, o rancho não é casa. Pode chegar. Quantos anos que o senhor mora aqui? Desde 45, 77 anos, acho. Dessa casa? Não, nós morávamos lá perto da estrada, aí a enchente arrancou tudo que nós tínhamos lá, só ficou a casa, daí muito tempo pra cá. E aqui então tem as fotos antigas, né? Isso faz uns 50 e poucos anos já. Que foi tirado aí, nós fomos no casamento do meu primo lá na Aurora, a Albertina. Tá tudo em casa, daqui a pouco vamos descobrir que somos parentes nós dois. E aqui tem uma foto do senhor. Olha só aqui, vou pedir para o André aproximar, olha só. Que elegância do seu Lindolfo, em cima do cavalo branco. Tava com cara de príncipe aqui, seu Lindolfo. Aqui uma... Tá, cara de príncipe, né? Aquele que chega num cavalo branco. Foi uma festa lá em Itaquara, uma festa, daí tava embaixo na estrada e a igreja fica meio alta. Daí o cara me tirou a foto.
Eu tinha 6, mas tipo os outros, os parentes, fiquei só com essa. Bom, aqui é uma festa de morango que tinha, aqui eu tô junto. Aqui também, ó, e continua com o cavalo branco, viu? Cavalo branco. Todos 3 cavalos brancos dos meus amigos. Paguei na época, faz uns 50 e poucos anos. Eu tinha o 2 anual, vendi por 6 contos e 50 reais. Comprei essa aqui, paguei 6. De 2 anual por essa aí. E já era meia velha, mas era um animal bom. Isso eu fazia, eu acho, eu saí uma vez aqui para Paraclado, não sei se vocês conhecem, para lá é longe. Eu acho que eu fiz de 1 hora e pouco. Isso aqui, quem é? Isso é a irmã da mãe e lá estava a Tatina. Ah, tudo de Rio do Sul, ó. E o senhor casou? Eu? É. Nunca. Nunca casou? Nunca estava certo com as mulheres, então vamos ficar sozinhos. Só fui errado, devia ter casado. É? Hoje eu estou assim, 30 e poucos anos, sozinho aqui. O pai faz 43 anos que faleceu e a mãe 33. Filhos também o senhor não tem? Tem. Ah, isso tem. Ele não casou, mas ele tem filhos. Falar a verdade, né? Aham. Tem quantos filhos? Acho 1 ou 2, eu não sei de certeza. Mas tem contato com eles? Não, eles moram perto aqui. Uma mora pra cá, eu acho que outra pra cá. Nós fazíamos muita bagunça no militar. Aí a gente perde a Siqueira, como diz o outro. Que ano que o senhor participou do exército? Em 47. Que o senhor tinha quanto? 18? Não, 21 eu acho que já tinha. É. Foi no Rio de Janeiro? Não, meus amigos foram tudo para lá. Eu não fui porque eu tinha arrancado os tênis e sentadas não ia. Não ia, Tinha até tênis para morder. Tinha um aqui, tal de Oswaldo Schitz, ele tinha processo com uma moça, era para casar e não quis casar. Ele era para ficar aqui embaixo do 14 PC. E daí, quando os outros foram me embarcar para ir para o Rio de Janeiro, ele pulou em cima do caminhão e se mandou junto para o Rio de Janeiro. Daí, cabo de uns 3, 4 meses, eles cambiaram ele para responder o processo. E não sabia mais aonde é que ele andava. Daí, meu cunhado, ele não era casado na época ainda. Daí, ele descobriu que ele estava no Rio de Janeiro, veio preso no navio de Rio de Janeiro até em Florianópolis. Ele fugiu para não casar? Ih, esse povo aqui não gosta. Daí veio preso de policiamento junto, veio de navio ainda. De Rio de Janeiro até Florianópolis. Eu não enxergo muito mal. Esse aqui eu acho que é eu. Aqui, achamos mais uma foto, ó. Meu mano, mais novo, já está falecido uns 15 anos. Ele era 7 anos mais novo que eu e já está falecido uns 15 anos. Ah. Vira copo muito mata. Uhum. Esse exercício faz mal para a saúde, né? Cachaça é remédio, mas também é veneno. E o senhor sempre trabalhou na roça por aqui? Ah, toda a vida. Eu era que nem uma mula para trabalhar. Eu pegava peso, eu estou tudo arrebentado também. Então de tudo, era feijão, milho, cebola, batatinha. E criava um cadinho, engordava muito porco. Na época que dava dinheiro era o porco. E vendia onde? Aqui para os vizinhos? Aqui embaixo tinha não era supermercado, era um armazém. Comprava e levava para Florianópolis, ou aqui em Itaquá já tinha um outro que comprava. Daí eu levava para lá. Depois vamos ver um piseiro de 13 meses, amanhã ele está uns 500 quilos. Daqui a pouco vamos lá ver, então. Ele está lá, mas ele vai ficar bravo, eu tenho que levar um pedaço de pau quando vou sair patar na cabeça dele. Ele está meio rebelde. Ah, isso faz eu tinha outro, faz uns 3 ou 4 anos, vendi ele. Aí um dia de manhã faltou água, e aqui tem a seca de extremo com outro rapaz, e pro outro lado de lá eu tinha choque. Eu tinha tratado ele, daí faltou água, fui para ver a água onde é que estava aberto.
fui no meio do da cerca e do choque afora, estava perto lá dentro, fechei e vinha vindo, e ele já tinha acabado de comer. E ele veio lá dentro e me pegou, me carregou contra a cerca e eu não tinha jeito de... Eu queria me jogar de costas por cima da cerca dessa altura de arame, mas não tinha jeito. E ele me chifrando. E por fim eu estava de porta, tinha as portas na cabeça dele. E daí, tu vê o que é, o Deus ajuda, gente. Eu disse, pega assim, quando ele estava me carregando, pai, me ajuda. Então me largou. Enquanto a gente ia gravando a reportagem, seu Lindolfo mostrava com orgulho o boné e os chapéus que ganha de presente. Olha o chapéu que ele voltou. Agora é para ir para a fazenda, né? Agora é para ir ver o gado. Vamos lá, então? Esse aqui, o bom é que não chove, né? E o sol não queima. Eu esqueci que minha orelha não tinha isso aqui, que saiu uma casca. Eu sempre estou queimado aqui, eu tenho câncer de pele aqui também. Ah, então tem que usar o chapéu assim mesmo. Eu já fui operado desse câncer de pele, mas está voltando. Tem que cuidar. Esse câncer de pele mata também. Mata. Aqui eu plantei os pezinhos de cebola, é tarde, mas sempre para comer tá ainda. Aqui, cebola roxa ainda. É, isso, o rapaz me trouxe a muda. Cana para tratar os poiados e laca. Aqui é a horta do remédio e tem uns pezinhos de... Plantei uma semente de pepino e eu acho que falhou. Um peixinho comeu a semente na terra. Acho que te passaram a perna. Não tem, não mas eu tenho mais semente. Tem mais semente, né? Esse aqui é o chá de criança? Chá? Chá de losna? Não, esse aqui é a ruta. Losna é esse aqui. Esse é em alemão, Rauda. Ah, esse eu não conheço. Ah, mas isso é chá que antigamente criança que estava todo pariga, era esse chá. Losna é para todo pariga. É. Mas é um chá ruim. Esse é losma mesmo. Chama-se bergamota comum, dessa diga. É bergamota comum. E lá é do porcão. A porcã? Porcão, é. Isso é uma raiz, o pé velho morreu e a raiz tem um pé grande. Ih, tem até uma D20 aqui. Pulverizador? Aqui ó, uma D20 litros. Tira o saco para filmar também. Também tem que filmar? Aí ó, essa é a D20 litros nas costas. Mas eu não posso mais com ele cheio. Não, é meio, né? Daí pesa isso, 20 litros. 20 litros são 20 quilos. Eu sou mais nova e eu também não encho. E o rancho? Aí está numa bagunça do cão. Tem de tudo aí. Esse é trato para vaca, a tubo e... O senhor ainda tem cavalo ou agora não mais? Não, eu tenho cavalo branco lá. Ah, e o senhor ainda monta nele? Eu acho que faz 6 meses não montei mais. Ela estava meio magra e o tempo não... Eu não gosto de andar cavalo quando o tempo é ruim. Gosto de andar quando o tempo é bom. Eu vou pegar um pouco de milho, quero soltar umas eu tenho só mais 2 calinhas e um calo. Vocês ficam um pouco que eu vou fechar o milho por aqui. Vocês tiverem, senão eles têm medo dele aí. Sai. Tá. De mirar que ela não rejeita, toda vez que eu subia para ela estava rejada. Um ano e um mês esse piseiro. Ele está uns 500 quilos. Tem muita gente que quer comprar, mas barato é 90 Ducato e a Pachado a porção. Agora subiu de novo.
Quantos irmãos vocês eram? 3 homens e 2 mulheres. Em 5, a família era pequena até. Antigamente até é pouco. Antigamente a maior parte era irmãos, 7, 8. O pai tinha uma irmã, tinha 14. E aqui é o quarto do senhor? Sujeira. Eu tenho um baú ali. Esse deve ter história, né? Esse eu tenho uns 80 anos. 1917 foi feito. E onde é que foi feito? Foi feito por aqui mesmo? Não, foi em São Pedro, Alcântara. Muitas revoluções foram feitas. Quem fez foi, tem umas letras aqui, eu acho que é o nome do Evaldo Trevalha. E o senhor vive aqui sozinho? Não, Deus sempre está comigo. Ah, então já é um pouco diferente. Não posso esquecer. Mas tem gente que diz que não existe Deus. Só os nossos cavalos e carne não sabem se existe Deus, mas nós temos que saber. A senhora acredita bastante. O senhor tem bastante eu fé. acredito. Porque senão a vida não é fácil, né? Eu creio em Deus. O Deus está e Deus tira. E o que faz para chegar nessa idade com tanta força que nem o senhor tem? Isso o pessoal pergunta muito, né? Eu não comia porcaria antigamente. Tudo... Hoje ainda, aqui, vinho de Campo Largo, pureza. Eu não... Antigamente eles comiam muita porcaria. E não tinha gente velha, morria tudo bem novo. Na despedida, seu Lindolfo disse que agora a gente não se veria mais, só lá em cima ou lá embaixo, se referindo ao que a Bíblia fala, mas a gente gosta de pensar que nunca é um adeus. Essa frase realmente marcou demais e dá vontade de teimar com o destino e aparecer por lá toda semana. O que vocês acham, hein? Nós vamos agora para um intervalo curtinho e na volta tem receita. É a almôndega que pode ser servida com macarrão numa proposta muito fofa. Do que é feita a cooperação? É feita de união. E do que é feita a união? Essa é feita de confiança. Confiança é este bem valoroso que, com o tempo, torna-se ainda maior, mais forte e produtivo. E a gente sabe bem disso, porque já são 50 anos que cultivamos a confiança dos associados, clientes e colaboradores como nosso maior patrimônio. Cooperativa Cravil, 50 anos. Uma história de confiança. A qualquer hora do dia eu tomo meu chimarrão. Com a viola de ouro, erva pura do rincão. Colhida e industrializada, mantendo o padrão e a essência. Viola de ouro, o sabor é duradouro, tem o verde da querência. A suprema, a vácuo, a tradicional e a sem açúcar. Viola de ouro, dá prazer e não desgosto. Nativa de qualidade, um chimarrão bom de verdade. Até no ronco tem gosto. Hoje a receita é especial para as crianças, uma almôndega saudável e que pode compor um prato bastante criativo. Confere aí. Olá! Para quem tem criança em casa, sabe que nós nos preocupamos com o que as crianças estão se alimentando. E para tornar essa receita ainda mais enriquecida nutricionalmente, para cozinhar o feijão eu coloquei beterraba. Nós vamos utilizar o feijão cozido lá do almoço para fazer um bolinho, uma almôndega, que vai ser acompanhado de espaguete na manteiga. Vamos lá para os ingredientes? Vamos utilizar o feijão cozido com a beterraba, farinha de mandioca, vamos utilizar o espaguete cozido e depois vamos finalizá-lo na manteiga. Primeiro passo, bater o feijão. Dica importante, que ele esteja bem quente para cozinhar a farinha de mandioca. Se ele estiver frio e ser processado com a farinha dessa forma, não tem problema, ele vai ficar gostoso igual. Mas ela cozida deixa um sabor mais leve. Feijão processado,
Vou despejar em um bowl para que eu possa incorporar a farinha de mandioca. Colocar a farinha de mandioca aos poucos. Receita pronta, textura firme. Você pode untar levemente as mãos para não grudar com óleo, azeite e fazer as bolinhas do tamanho que preferir. Vamos fritar os bolinhos. Para fazer o teste se a gordura está na temperatura certa, se ela está quente, eu coloco um pedacinho da massa. Subiu, está quente. Os bolinhos estão fritos. E o macarrão eu cozinhei com sal e passei apenas na manteiga. Para montar o prato, nós vamos fazer uma temática bem legal, que é dos passarinhos no ninho. Para isso, eu vou precisar de uma concha, o garfo, e eu vou girar dentro da concha, formando um ninho. Para fazer os passarinhos, eu peguei a cenoura e vou fazer os triângulos para o biquinho. Para fazer os olhos, eu cozinhei um ovo e vou utilizar a clara. Peguei um dosador de azeite para fazer os olhinhos. Nossa receita criativa está finalizada. Utilizei o espaguete na manteiga para fazer o ninho, os bolinhos, as almôndegas de feijão. Para fazer os olhinhos eu usei clara de ovo cozida, os biquinhos feitos com cenoura crua cortada em triângulo e pontinhos de chocolate nos olhos, mas você pode usar a criatividade e o ingrediente que você tiver em casa. Espero que você tenha gostado, espero que os pequenos se divirtam e os grandões também. Feliz Dia das Crianças! Tchau! O programa de hoje está chegando ao fim. Tenha dias produtivos de trabalho. A gente se vê. Até mais!